Olá, boa noite. Estamos no ar com mais um programa Essência e Prosperidade para você. Quarta-feira, um pouquinho de chuvinha, um clima gostoso. Já é boa noite, na verdade. E hoje o papo ele não pode ser outro, a não ser a antecipação do Dia dos Pais, porque afinal de contas isso faz parte de prosperidade, a gente entender os nossos relacionamentos, com a parte paterna, a gente honrar toda essa nossa essência, o nosso DNA, faz parte da sua prosperidade, que é o tema sempre central da nossa TV Líder do Vale, com você nas quartas-feiras ao vivo. E hoje, para ilustrar, está comigo aqui e com Wagner na bancada, Décio Tiaraju. Ele é coach, ele é personal trainer, ele é... Bom, vou deixar para ele se apresentar um pouco mais. Além de ser um super pai, que tem uma história aí para contar, para contribuir. E eu tenho certeza inspirar você nesse debate de como que você usa todos os recursos que você tem lá dos seus ancestrais e do seu pai na sua linha genética, na sua linha espiritual, física, emocional, enfim, para prosperar. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Utilize aí nossos canais, WhatsApp, YouTube e compartilhe com a gente aí suas ideias, seus insights, seus debates. E vamos lá, fazer uma noite maravilhosa e agradável. Boa noite, Wagner. Boa noite, Décio. Seja bem-vindo. Boa noite. Primeira vez que a gente tem um convidado aqui, né, Wagner? É, e tu já reparou como é que tá a bancada? Tá diferente hoje, tá bonita. Tá bonita. Tu tá num lugar diferente. Não. Nós trocamos o lugar. Tem algo a mais aí. 2 homens Não e uma reparou? mulher? Não. Os 3 estão de azul. Ah, é verdade. E não foi combinado. E não foi combinado. É verdade. É verdade. Que loucura, tchê. Que loucura, né? Pra falar de paternidade, né? O azul é uma força masculina aí. O que tu acha? Até que eu tu me alinhei a vocês, É. que eu particularmente, né, tenho muita honra aí da minha linhagem paterna, né? Então eu acho que eu tô na energia de vocês aí. Não sou ninguém perto de vocês dois hoje. Mas vamos lá. Vamos fazer um programa maravilhoso. Boa noite já, né, Desi? Boa noite. Boa noite. Se apresenta para nossa audiência, porque o Wagner e a Linha aqui, nossa audiência já conhece. Bom, sou Décio Tiaraju, pai da Lúcia Helena, professor, veterano das Forças Armadas, fui boia fria. E a minha vida sempre me trouxe a visão de trabalhar para prover, para garantir a segurança e conforto da minha família. E hoje, como pai, me sinto um pai leão. É o que eu faço. Um pai leão. É trabalhar, ter entender. humildade para poder apresentar para minha filha aquilo que eu acredito que ela vai copiar de mim para projetar a vida dela no futuro e como eu trato ela, como ela vai querer ser tratada no futuro também. Esse é o Décio. É, exatamente. Ser tratada pelo futuro. Aí O pai é importante. leão agora Pai veio leão. forte, Vamos, né? vamos tentar entender o que é isso para, de repente, dar insights para nossa audiência, para descobrir como é que se torna um pai Pois é, já leão nós estamos falando nessa de sociedade. pais e filhos, né? E aqui fazendo só um adendo, não desmerecendo as mães, que muitas mães também fazem papel de pai, porque Exatamente. o pai foi embora ou porque o pai faleceu, enfim. E ao contrário também é verdadeiro, tem muitos pais que estão fazendo papel de mães hoje, né? Porque a mãe deixou a criança com o pai, ou foi embora, ou faleceu, enfim. Hoje nós temos tudo no mundo, né? Então, entender um pouquinho hoje como é que é essa história aí, Décio. Conta para nós ser um pai O leão. que é um pai leão? Vamos entender. Defina para nós, traga o seu significado de pai audiência. leão. Eu acredito que o pai leão é aquele que, independente das adversidades, ele enfrenta os desafios, os problemas, que são coisas diferentes, coisas bem distintas, e persegue entregar o melhor que ele pode pro filho, dando limite e amor. O pai leão, no meu ponto de vista, é aquele que não teme qualquer coisa em prol de cuidar do seu filho, prepará-lo para o futuro. Não adianta nos preocuparmos com um mundo melhor para os nossos filhos. O mundo será dos nossos filhos. Se nossos filhos não forem os melhores para o mundo vai ser estragado. Então hoje nós temos que preparar nossos filhos para que eles sigam construindo um mundo de verdade no futuro quando nós partirmos daqui para frente. Olha, ele tá firme. Só que Forte. isso... Só não me faz chorar ao vivo aqui. É, olha, muita frase aí boa, né? Só que, Décio, a tua fala ela me abre para nós, para nossa audiência, um leque de debates, né? Primeiro, o que é regras. Segundo, o que é um mundo melhor. Terceiro, o que é um mundo para os nossos filhos. E por aí vai, né? O que é ser um pai firme, o que é ser um pai firme com amor. Né? Então, são todas essas questões, porque nós vemos uma geração em que talvez haja aí um contraponto sobre a paternidade, a maternidade, onde começa um, onde termina o outro, né? Pais vindo mais para dentro de casa, mulheres indo mais para o mercado, e alguns pais ainda estão perdidos
né, nesse problema, mas é o que eu escuto, não sei se eu estou certa ou não, também não sei como é que acontece contigo, mas perdidos nessa relação de se encontrar nesse contexto. Primeiro ponto, isso é minha humilde opinião, é o que é certo para mim, é nós analisarmos o que foi bom exemplo dos nossos pais. Primeiro ponto é esse. O meu pai sempre soube cozinhar, sempre organizou a casa, sempre fez as coisas, até porque ele ficava no campo e a minha mãe na cidade conosco para a gente poder estudar. Então os dois sempre fizeram os dois papéis. É claro que a mulher tem um papel que ela faz melhor com o filho e o homem tem um papel que ele faz melhor com o filho. Eu vou falar aqui no papel do pai, né, que é o papel que eu estudo, que eu busco aprender, que eu busco como experiência das outras pessoas, dos pais que eu trago como exemplos, para poder errar o mínimo possível. O pai tem que entender qual é o seu papel verdadeiro e compreender que quando ele é pai de um menino tem uma forma de agir e quando ele é pai de uma menina tem uma outra forma de agir. Olha, vamos ter que aprofundar nisso aí. Porque o meu filho, ele vai me olhar, ele vai aprender comigo, ele vai repetir todos os meus passos, inclusive de como eu trato as outras pessoas e até no relacionamento futuro, se ele optar por ter um relacionamento com uma mulher, fatalmente ele vai expressar com essa mulher o tratamento que eu tinha com a minha companheira, independente se esposa dele ou se uma namorada minha, caso eu não esteja com a mãe dele. Ele vai aprender passo a passo comigo, ele vai reproduzir isso no relacionamento futuro. Ou, se ele mora só com a mãe, não tiver muita frequência o contato com o pai, e tiver um companheiro da mãe, ele vai aprender com esse companheiro. Vai ser esse espelho paterno que ele terá de homem para reproduzir lá na frente. A menina é o contrário. A menina, fatalmente, ela busca num companheiro futuramente o mesmo tratamento que o pai entregou a ela. A ela, não a outra pessoa. E é onde eu tenho que cuidar, como eu tenho uma menina, como eu a trato. Eu trato a minha filha com firmeza e, ao mesmo tempo, com muito amor e respeito. Se qualquer pessoa perguntar para a Doce Helena qual é o melhor e maior presente que o papai já deu para ela, ela vai dizer que é a vida dela. Porque ela tem isso entranhado nela. E é claro que se perguntarem para ela qual é o maior presente que a vida deu para o papai, ela vai dizer que foi ela, porque ela também sabe disso. Que nada no mundo mais importante do que a vida. Tanto a vida dela para ela, quanto a vida dela para mim. Dependendo da situação mais importante que minha própria vida. Aí eu tenho que ser um pai leão e preservar a minha filha, tratando ela com respeito, com amor e mostrando para ela o caminho das coisas certas. Nós nos ajudamos, nós crescemos juntos, nós somos um todo, nós somos uma família. Caso contrário, nós somos partes de um quebra-cabeça que nunca vai se encontrar. Profundo isso, muito profundo, mas muito autêntico no que tu remete à questão dos filhos. E aí eu vou trazer, só como exemplo do que tu falou, eu tenho um sobrinho, hoje está nas Forças Armadas, está lá no CPUR, acho que vai seguir a carreira, ele está preocupado com algumas coisas, mas a gente andou conversando, e tem uma separação entre a mãe dele e o pai dele. E eu mostrei para ele há um tempo atrás que ele seguiu exatamente o caminho do padrasto. O padrasto estudou na URGS. Ele foi lá e passou na URGS. Não no mesmo curso, mas ele passou na URGS. O padrasto queria entrar no CPUR. Ele foi lá e entrou no CPUR. Sabe? E existe uma cumplicidade do padrasto com ele, até porque hoje tem outros irmãos com a mãe dele, então tem um casal, tem dois pequenininhos lá. E ele copiou muito isso, né? Claro, a gente poderia entrar nessa questão de neurônios, de espelho, que não vem ao caso no momento, mas é interessante isso que tu está dizendo, porque se comprova exatamente o que aconteceu, né? E muitas mulheres, hoje mulheres, né, que é o caso da nossa colega aqui, Aline, e as demais que estão vindo, como... E aí uma coisa que depois eu vou te perguntar, tu chamaste aqui, tu falou Doce Helena, eu já vou te perguntar sobre isso, tu remeteste à questão de como criar com respeito, amor, mas também com regras, com determinações, né, e tudo mais, mostrando para ela que ela pode ser firme, acredito eu que seja essa a tua intenção,
E nesse contexto, preparando ela para o futuro, quando ela tiver um companheiro, quando tiver um marido e tudo mais, que ela saiba procurar, que ela não aceite qualquer um, né? Que ela tenha um valor expressivo, que hoje, infelizmente, dentro da nossa adolescência atual, não da minha lá atrás, porque minha mãe muito raiz me criou, então, né, basicamente foi por isso, traz esse conceito de, legal, a vida é louca e eu vou viver loucamente. E legal que tu está trazendo isso para ela. E no futuro, com certeza, a assertividade dela vai ser 98%, se não mais do que isso, né? Justamente pelo que tu demonstra. E isso é muito interessante, porque podemos comprovar dentro da sociedade. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Que idade tem a doce Helena? 5 anos e 4 meses. 5 anos e 4 meses. Hoje, tu acredita que na fase da adolescência pode ser entregue o que tu está entregando para a doce Helena com 5 anos? Tipo, hoje tu tem uma menina de 13, 14 anos. Um pai ter esse relacionamento que tu tem com a doce Helena? Se ele for construído desde o princípio, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Intimidade, a conexão. A conexão ela só amplia. Por quê? Porque a minha filha hoje ela me traz muitas coisas onde eu acredito que ela confia em mim. E eu não sou o amiguinho dela, mas eu sou um pai amigo. Eu sou um pai amigo. Ela tem muito respeito por mim. Ela me obedece. Mas ao mesmo tempo ela tem confiança para me trazer as coisas. Papai, tu sabia tal coisa? Papai, hoje meu colega tal coisa. Papai, hoje na escolinha a professora tal coisa. Não é fofoca, ela me conta uma história que aconteceu. E às vezes, inclusive, ela me pergunta: eu errei, papai? E isso é muito importante, porque ela traz para eu poder auxiliar ela. Dizer, filha, olha, a gente pode fazer diferente. Ou, não, filha, isso aí tá tudo bem, tá tudo certo. Ela confia em mim. Porque eu falo, e muitas vezes eu testo, eu falo sério com minha filha, quando é uma coisa séria, eu digo, filha, como é que tu tá vendo papai falar contigo? É sério ou é brabo? Não é brabo. Pronto, então ela já me entendeu. Ela sabe que as coisas sérias a gente trata com seriedade. E depois a gente vai brincar. A gente vai se pintar de palhaço os dois, se for o caso. A gente vai bater na porta dos vizinhos para levar uma balinha, um pinhão de brincadeira e fazer versinho pintado de palhaço. Tá tudo certo, a gente já fez isso, não tem problema nenhum. Mas na hora da coisa certa, da coisa séria, aí é pai e filha e a gente conversa com seriedade dentro do que ela pode comportar na faixa etária dela. Isso é muito importante. Olha aí, vem daí. E outra questão que tu trouxeste, que eu gostaria de salientar a nossa audiência, a gente sabe, a gente já falou em várias situações do programa que a personalidade da criança ela se forma até os 7 anos, né? Então, hoje a gente vê muitos adolescentes perdidos justamente por não tiveram essas regras. Para mim, e pelo que eu percebo de toda a sociedade de psiquiatria, enfim, acadêmica, o amor está vinculado às regras. Porque se tu estipula regras e fala com firmeza, a criança, subliminarmente, ela entende que tu tá dando amor para ela, porque tu tá se importando com ela. Tu tá colocando limites, tu tá dando segurança, tu tá criando um ambiente seguro. Né? E isso é muito bom. Mas saber o lugar das coisas, que nem tu disseste, saber o momento de ser amigo, saber o momento de ser forte, saber o momento de botar regras. Mas tem algo que me chamou mais a atenção na tua fala, que honestamente eu vejo de poucas pessoas, porque eu tenho muitas amigas que hoje são divorciadas, separadas, e elas me trazem essa falta, né? Da atenção que o pai dá, no sentido de se comprometer com essa educação, né? Se comprometer com esse limite e com esse olhar de que a tua entrega para o teu filho vai fazer diferença lá na frente, no sentido emocional da criança, de segurança da criança, né? Então, por exemplo, é raro, eu já vi, né? E com a minha filha, graças a Deus, acontece. Esse ano, algumas vezes, minha filha chegou em casa com flores depois que veio do pai, né? Eu sou separada, sou divorciada, e eu digo, filha, que bonito, ganhei do papai. E isso me deixa tão segura. Porque eu digo, no futuro, as pessoas que elas vão se relacionar, eu sei que vai ser dali para cima. Então, assim, eu não posso falar nada, porque isso me deixa muito tranquila. Porque isso é o valor que ela tem, a referência que ela tem hoje. É a referência do pai para fora. E só que eu não vejo isso, assim, normalmente, por aí, sabe? E, então, eu te parabenizo, assim, pela... Só que é uma dedicação, né, Décio? É muito mais fácil hoje deixar a criança aqui, né, nos aparelhos, é muito mais fácil tu se emergir no trabalho, né,
pais que vêm, se separam, veem seus filhos por meses, com meses sem se ver, não tem essa conexão, não tem essa intimidade, e, portanto, não consegue, perdem esse momento de valorizar a criança e fazer a criança se sentir valorizada e ela entender, opa, é disso aqui que eu aprendi para mais, não para menos. Eu agradeço, eu aceito. Recebe. Recebo. E quero dizer que eu penso que eu faço a minha obrigação como pai. Eu penso que eu não estou fazendo nada a mais do que o que eu devo. Se alguém deixa a desejar, infelizmente, é porque não quis estudar como é que ele pode tratar melhor o filho dele, não quis se orientar. Nós podemos estudar. Sim. Nós podemos buscar saber melhor. E enfrentar uma cultura, né? Enfrentar uma cultura que eu não me preocupo com o que os outros pensam ou deixam de pensar. O que eu cuido é o que de fato será o melhor para minha filha. Sim. Muitas vezes o melhor para minha filha não é o melhor para mim, não é aquilo que eu desejaria fazer. Mas é o necessário. Existem umas situações que a gente precisa ter muita clareza, que às vezes tem muito pai e muita mãe, que quando há uma separação ou há um filho que é fruto de um caso, que não é de um relacionamento, de um casamento, que existem pais separados, um pai em cada casa, muitas vezes um dos genitores, por falta de refletir que a criança vai passar por uma dificuldade, ele busca conflito, busca algum tipo de dificuldade para com o outro genitor. Às vezes tem uma guarda e resolve que vai fazer algum tipo de vingança prejudicando que essas pessoas possam conviver. Existem tanto mães quanto pais que muitas vezes gastam o que têm com o advogado. Muitas vezes não encontram uma outra saída a não ser abrir mão de buscar estar com o filho. E ali a sociedade não conhece a profundeza, até porque a maioria dos processos de família são processos que não podem ser abertos. Não podem ser públicos. Então eu já vi mãe e já vi pai que desistiu, porque não tinha mais o que fazer. Vendeu os móveis de dentro de casa para pagar advogado e num certo momento abriu mão porque não tinha o que fazer. Muitos em depressão, alguns mudando até de país. Existe uma coisa muito grave que as pessoas precisam compreender. As autoridades têm que olhar melhor para isso, inclusive a justiça, chamada alienação parental, que ocorre tanto quanto para mães, quanto para pais, quanto para avós, para tios, para primos. E muitas vezes as pessoas são julgadas como que não se importam. Na verdade, se importaram tanto que perderam tudo que tinham, inclusive a força de continuar lutando por um filho. Quando um pai é leão, ele não passa por isso. Quando um pai é leão, ele ultrapassa tudo isso. Ele enfrenta, ele não se entrega. Porque o mal sabe que nunca vai vencer o bem. O mentor do mal, ele sabe que nunca vai vencer. Mas o prazer dele é fazer que os outros sintam dor. E quando o pai é leão, pode doer. Pode bater. Porque ele não é forte para bater. Ele é forte para apanhar e ficar em pé. Então ele não desiste e ele vai conseguir sim passar os bons exemplos, os bons valores para o seu filho, assim como a mãe leoa também vai passar para os seus filhos. Isso a gente tem que saber que é nossa responsabilidade de ter fé e força para aguentar em pé. Os nossos filhos sempre precisarão de nós. E nós não podemos abrir mão. Independente da idade, né? Independente da idade. Independente da idade. Tu sabe que... Mas é uma questão cultural, assim, porque tu pega as gerações nossas, né, passadas, pai, mãe, avós, sempre teve essa separação. Mulher fica com os filhos, né? E agora com essa situação de que a separação é uma realidade em muitas famílias, parece que as pessoas ainda estão... A sociedade ainda está desconcertada, desconstruída. A sociedade ainda não sabe como gerenciar essas coisas. É muito mais, é que nem tu disse, é muito mais uma briga de ego ali, e a criança sempre deixada de lado. E essas questões de alienação parental, embora exista legislação para isso, eu tenho amigas minhas, graças a Deus eu não passei por isso, mas que leva para a justiça, e a alienação parental tem que chegar no nível profundo para ser feita alguma coisa. E, na verdade, é mais na sutileza do dia a dia. A invasão ela acontece no dia a dia de uma forma muito sutil, porque a sociedade não está treinada para lidar com isso. E, às vezes, o pai é postulado mesmo, né?
O Wagner também pode falar, né? Tipo, todos aqui nós podemos falar porque a gente vive isso nessa geração. E eu vejo isso, eu vejo alguns pais querendo buscar essa participação e tendo dificuldade. Assim como eu vejo pais que fazem questão de não participar, né? Tem Muitos. de tudo. Ao contrário, também é verdadeiro. As duas coisas. Tem de tudo. Nenhuma regra é nenhuma 100%. regra. Aliás, a graça a Deus, né? Graças a Deus. A questão é só escolher, né? Escolher. Mas hoje o padrão que eu vejo dentro da sociedade é muito mais fácil cada um viver no seu quadrado do que criar um quadrado só. A nossa geração, ela aconteceu várias histórias, mas eu acho que a geração da minha mãe é uma geração ímpar, onde a mulher que começou a trabalhar acho que a geração da minha mãe começou a trabalhar fora, sustentar a família, enfim, tudo mais. E os pais parece que não aceitavam algo do gênero. Tanto hoje que existe muitos crimes passionais, né? Nós assistimos bastante feminicídios hoje, acontece bastante coisa em relação a isso. Porque o pai não sabe se controlar, mas a mãe também tem os seus lados. Só que isso não é divulgado, não vamos aqui livrar alguém do contexto. Mas estamos abordando tudo isso por uma questão de âmbito familiar focado para a criança. Onde a guerrilha é dos pais e não a criança. A criança se torna um objeto da guerrilha. E isso é muito dolorido. Eu vejo muitos adolescentes, aí eu tive a oportunidade de trabalhar como voluntário numa casa, numa escola evangélica. E, nossa, tinha gente de tudo ali. Teve gente até que me perguntou assim, vem cá, tu quer que eu venha armado amanhã para te matar? Um guri de 14 anos, né, assim. E eu não sabia, o pai dele era presidiário, estava preso. Qual é o exemplo que ele está tendo? E o pai mandava e desmandava mesmo estando dentro da prisão. Então, tu faz isso, faz aquilo. E o exemplo vem disso. A cópia acontece isso, que foi o que o Décio começou falando, né? Em relação ao modelo. Esse contexto, eu acho que a Docelena não vai sofrer, pelo que eu estou reparando. É um desejo que eu tenho. Dos relacionamentos, a questão dos relacionamentos, o que eu venho também, eu gosto muito de estudar essas coisas, porque eu sou muito falho. Todos nós. E a minha busca é falhar menos. Minha busca é errar menos. E tem que ser de todos. E ter uma autorresponsabilidade, que é o que mais falta para as pessoas. Menor ego e maior autorresponsabilidade, que gera responsabilidade afetiva. Eu estou buscando construir na minha filha uma visão de que ela precisa ter responsabilidade para com ela, responsabilidade para comigo, responsabilidade para com todas as pessoas que ela tiver acesso. E, ao mesmo tempo, autorrespeito, respeito comigo e respeito com as outras pessoas. O autorrespeito vai fazer com que os outros também a respeitem. E ela vai ser respeitada de acordo com que ela se comportar no meio da sociedade. Perfeito. Eu acredito muito que essa boa esposa, esse bom marido, eles são construídos desde que nascem. Porque se a criança não tem nenhuma cólica, não tem nenhuma dor, ela só está chorando porque está visto que é uma manha. Mas eu pego ela e aceito a manha dela. Quando aquela criança estiver dentro de um corpo com 25 anos, e ali a esposinha jovenzinha dele ali resolver que tal coisa não vai fazer para ele, aquela criança manhosa não vai aceitar. E ele vai começar um conflito. Ou seja, o pai não preparou. Não foi preparado pelos pais. Eu, infelizmente, já ouvi de conhecidos próximos meus, minha filha é uma princesa, eu dou tudo que ela quer. O cara casar com ela depois, o problema é dele. Será? É verdade. Ou será que é dela também? É verdade. Ah, não, o meu Só filho... transferiu o problema. O meu filho... Eu trabalhei na roça o tempo todo, meu filho não, meu filho vai ser doutor. Eu vendo tudo, eu gasto tudo, meu filho vai pra cidade, Vou dar tudo pra vai fazer ele. uma faculdade, eu entrego tudo pra ele. Ele leva 10 anos pra pegar um diploma, porque ele só aprendeu a ter. Nós vemos, do começo do século passado, momentos muito difíceis. Pandemias, guerras. Eu não estou falando de agora, estou falando do século passado. Pandemias, guerras, problemas religiosos, guerras religiosas, grupos que queriam tomar o planeta para que fosse tudo de acordo com o olhar de algumas poucas pessoas. Mas eu não estou falando de agora, eu estou falando
do século passado, onde as pessoas tiveram que ser muito fortes para reconstruir. Uma geração de pessoas muito fortes que reconstruíram até os anos 50, 60, e a partir dali resolveram que agora já melhores, né, iam organizar a vida dos seus filhos para que eles não passassem por nada que eles tinham passado. Então começaram a vir essas gerações, os fins dos anos 60, 70, 80, 90. Pessoas começaram cada vez a passar menos trabalho, ter um mundo cada vez mais fácil. E aí quando a coisa pesa um pouquinho, são pessoas frágeis. Inclusive, elas querem ser servidas o tempo todo. Elas não sabem servir. E aí o que acontece com essas pessoas? Em 2020, nós temos pandemia, nós temos guerra, nós temos alguns grupos que querem de fato ditar as regras agora para o resto de todo mundo do planeta. Esse ciclo não fechou bem um século. Tempos difíceis, homens fortes. Tempos fracos, tempos fáceis, homens fracos, que vão transformar os tempos difíceis novamente. Assim sempre foi, e infelizmente eu acredito que assim sempre será. Porque o ser humano tem livre-arbítrio. E quando as coisas são muito fáceis, ele só quer mais. E se não der mais, ele vai para o ilícito. A questão é que aí entra um dilema que eu sempre digo para meus filhos, que é mãe, isso está pesado demais. Estou te ensinando, porque se eu não te ensinar, tu vai aprender lá fora. A vida vai te ensinar, alguém vai te ensinar. Né? E hoje a gente vive um mal do século, que é a depressão, em função dessas questões. Né? Às vezes tu tá com uma feridinha, foi ontem a Carolina tava com dor de garganta, vai pro colégio. Levei ela com o cabelo arrastado. Hoje eu levei. Ontem eu deixei ela ficar em casa, porque ela tava com muita dor. Hoje eu levei, arrastada pelo cabelo. Não quero. Vai. Tu pensa o quê? Tu pensa que quando tu ficar grande, tu vai sentir uma cólica e não vai trabalhar? Vai. Então, assim, eu vejo isso, assim, e é complicado, porque tu tem que, tu fica sentida, tu fica emotiva. Mas será que eu não estou exagerando? Só que eu sempre penso nisso. Não, mas a vida vai ensinar. Deixa eu ensinar agora, que vai ser mais fácil depois. Né? E é assim que é. E quando não tem jeito, pode ter certeza, a vida vai ensinar. Então, pai aí que está nos assistindo, né? Mãe também, porque que nem de Wagner, muitas mães são pais. Nunca percam a energia e nem o discernimento, né? Nunca percam a esperança de sempre investir em filhos melhores, porque é fato, o que a criança não ensina, não aprende dentro de casa, ela aprende na rua. Aprende, que nem tu disseste. Eu tenho o hábito de dizer para os meus alunos, né, já que eu não tenho filhos, mas o que eu tenho de afilhado é incrível. Jogo é jogo, treino é treino. Né? Sou filho, né? Sou filho. Jogo é jogo, treino é treino. Então, faça os erros no treino para que no jogo tu não ganhe. Exatamente. E o Wagner tem uma particularidade. Olha, eu falando, nem devia estar falando, devia tu falar, né? Mas o Wagner tem uma particularidade. Que eu não tenho. Tu tem pai e padrasto ainda, né? Tipo, eu não tive padrasto. Então, eu não posso nem dizer como é que é essa relação, né? Eu não sei a situação do Décio, mas também tem muitos pais, padrastos, devem estar nos assistindo, que daqui a pouco fica nessa linha tênue, né, também, né, de que até onde eu vou, até onde eu não vou, né, eu acho que isso também a gente pode conversar aqui no programa, porque é justamente sobre isso, a sociedade hoje não sabe o papel de cada coisa. Eu sinto isso, né. Falando um pouquinho sobre a questão de padrasto, eu aprendi muito com o meu. Ele já faleceu, não está mais aqui. Mas é incrível, assim, eu tive pouco convívio com ele. Mas a questão de valor, que é o que o Décio entrega para a Doce Helena, que por sinal tu tem que nos explicar por que o Doce Helena, ele me entregou muito valor. E é exatamente isso, ele respeitou a minha mãe na minha frente, ele respeitou a minha mãe pelas minhas costas, ele me incentivou a fazer coisas para o bem, para estudar, faz o que tiver que fazer para estudar bem, enfim. Então, e inclusive atuou na política, mas não tem fatos de corrupção dele, muito pelo contrário. A história dele dentro da política está guardada 7 chaves para ninguém ver, então, tipo, é algo diferenciado mesmo, né? Então, tem esse contexto. E isso é diferente. E o que tu falou também, Aline, muitas pessoas dizem para mim, e aí eu quero a opinião do Décio, muitas pessoas dizem para mim assim, quem é tu para falar do meu filho? Quem é tu para falar da minha filha? Tu não tem filhos, tu não tem filhas, enfim, tudo mais. E eu digo, realmente eu não tenho, mas eu sou filho. E eu sou filho criado raiz. O meu avô foi da Brigada Militar.
A minha mãe, então, me criou na regra, junto com meu avô, é a regra. Ela era 8 horas da manhã, se eu não estivesse estudando com um livro, eu era acordado com um balde de água gelada na cama. Tinha que levantar, arrumar a cama e me apresentar para estudar. 2 horas de estudo, cravado. Depois toma lição, o avô tomava lição ainda. Aí sim, tu ia brincar, almoçava, se arrumava e ia pro colégio. Quando tinha aula de manhã, de tarde é que o bicho pegava. Então não tinha, era regras. E uma das regras que eu tenho é o horário. Nossa, para mim eu chegar atrasado é a mesma coisa que eu não chegar. Então eu prefiro chegar. Então são muitas coisas que eu aprendi como filho, como neto, que pelo meu avô eu tenho muita coisa do meu avô, eu tenho muita coisa do meu padrasto, pouco contato eu tive com meu pai. Então essa particularidade eu tenho, que muitos padrastos, meu próprio compadre, digamos assim, né, é o padrasto do meu afilhado, ele traz esse contexto justamente apresentando isso, tipo, ele faz exatamente isso. Ele não manda, existe uma divergência ali, mas é deles, respeito, interfiro aonde é possível, mas muitas pessoas chegam a dizer para mim, tu é só filho, exatamente, eu sou filho criado raiz, eu não preciso ser pai para entender o que é uma criança. O que é certo e o que é errado. A minha filhada com 17 anos hoje, desde pequenininho, ela não me pede nada, a gente sai para passear no shopping, ela não me pede nem água para tomar. Eu tô com sede, eu vou beber, se tu não quiser tá tudo bem. Aí quando a gente chega, eu vou pedir alguma coisa, ela pede junto. Senão ela não pede, desde pequeno. Ela chegava, a mãe dela dizia, não pede nada pro teu Dindo. E assim foi, e até hoje, com 17 anos. A gente sai, ela não pede nada. Eu tenho que pegá-la pelo braço, que inclusive agora ela tá fazendo aniversário, ir lá comprar o presente dela, e aí escolhe teu presente. Então, sabe? Porque senão não vem. Então, Décio, eu queria que tu falasse aí um pouquinho sobre essa perspectiva que chegou até mim, que eu te relatei. O que tu me diz dos pais que não são pais, né, digamos assim. Como é que tu vê isso nessa questão de padrinhos, de tios, tu considera também como um espelho masculino numa questão da falta de um pai leão? Como é que tu vê esse contexto? Porque a Aline trouxe a questão também do padrasto. 1 minuto, depois quero 1 minuto sobre Doce Helena, e aí a gente vai rodar um vídeo de Feliz Dia dos Pais, depois a gente continua o baile. Muito assunto. Depois, mas a gente vai continuar o assunto nós vamos continuar direto, horas, avisa às o pessoal 21 horas. de nós aí nós vamos fazer um intervalo com 2 programas no meio, e às 21 horas o Décio volta, porque o Décio, ele tem a carreira de alta performance, ele é coach também, que nem o Wagner, que nem eu. Quer dizer, eu não atuo muito como coach, mas vocês dois mais, né? Eu atuo mais como mentor também. Eu mais utilizo mentor, muito ferramenta de coach. Utilizo muito, mas enfim, tu tem a tua carreira e tu tem a Helena e tu tem tua jornada, e daqui a pouco a gente tem pais assistindo que não sabem conciliar isso aí, né? E sobre isso, às 21 horas a gente vai tratar sobre isso. Às 21 horas a gente vai tratar sobre isso. Então, por favor, depois volta. 1 minuto aí para responder o Wagner, depois a gente explica mais em 1 minuto sobre a história da Doce Helena, e aí a gente vai rodar um vídeo muito emotivo do Décio, desejando Feliz Dia dos Pais aí para o nosso público. Eu tenho 6 sobrinhas. Antes de ter minha filha, eu tinha participado, posso dizer assim, ativamente na educação de 2 ou 3 das minhas sobrinhas. E quem levou minha sobrinha às primeiras festas fui eu. Até a gente tinha uma regra, quando chegava na festa, eu era chamar de primo, né? Pra não ficar tão ruim. Porque elas... Então, vamos lá. Mas as minhas sobrinhas, elas sempre tiveram muito respeito comigo. E muito por isso. Eu me lembro que uma vez eu disse, tio, tu é um palhaço. Eu digo, palhaço? Ela disse, tu é um pai de aço, mas ao mesmo tempo tu é brincalhão com a gente, tu nos deixa à vontade, mas a gente sabe que tem que andar certinho contigo. Eu digo, que bom que é assim. Opa, gostei da definição. Porque nós chegávamos nas festas, uma vez eu fui no carnaval tomando água, né? E meus 2 bolsos da bermuda estavam cheiros. No tempo não tinha celular, era máquina fotográfica. Dinheiro não sabia que era de quem, ela só vinha colocando. Eram 4 sobrinhas minhas, mais uma prima de uma sobrinha, mais 3 colegas da outra, acho que eram umas 10 meninas. E eu de responsável. E era no Clube da Minha Terra, de bom. Eu sei onde é que tem cortina grande nas paredes do clube, eu sei onde é que é a porta da saída, eu sei onde é que... Tá? Nossas regras é o seguinte, é pular carnaval aqui dentro, e essas outras coisas vocês evitem, porque eu sei onde é que é, e eu não vou ficar olhando para vocês, cuidando para vocês. Próxima noite vem comigo quem se comportar. Ou seja, elas tiveram toda a liberdade delas, elas tiveram que respeitar algumas regras, e o tio estava ali. Se precisasse alguma coisa, era só chegar e pedir. Claro, dinheiro eu não sabia o que era de quem. Mete a mão e pega aí que eu não sei o que é de quem. Está misturado. Demais é isso. Então, quando chegou minha filha agora, eu agradeço a Deus ela ter vindo, eu já com uma grande maturidade, e
buscando sempre, tinha sido professor de centenas, né, de crianças e adolescentes, porque eu já dei aula da pré-escola até a pós-graduação. Então a gente dá uma rodada, né, e aprende um pouco, vai falhando, buscando acertar. E hoje eu procuro sempre errar menos com a minha filha. Agora, nós somos modelos para aquelas meninas e meninos que passam algum tempo junto com a gente. Aliás, nós somos modelos para todas as pessoas que passam tempo junto com a gente. A gente é a média das pessoas que nós mais convivemos. É. Boa colocação. Bom saber disso. Então quer dizer que eu não fiz nada de errado. Qual é pra gente entender? Doce Helena, por quê? Mais um minutinho. Quando minha filha nasceu, ela foi uma das primeiras crianças que eu vi que não tinha aquela carinha de joelho, cheia de ruguinha, sabe? Uhum. A Doce Helena nasceu, me avisaram, eu fui pro hospital ligeiro, fui 1h30 da manhã, ela nasceu às 8h57, com 2 quilos, 580 gramas, 590 gramas. E eu vi quando colocaram ela, tem aquele vidrinho, né? Colocaram no berçário ali, eu olhei, ela tava da cor dessa mesa sem se movimentar. Então eu olhei, uma enfermeira entrou numa porta e eu entrei atrás. Ela disse, moça, eu digo, minha filha. E eu cheguei lá e tinha uma médica ao lado. Digo, doutora, como é que ela tá? Ela tá, doutora, ela não tá respirando, eu sou fisiologista. Ela tá sem respirar. Tem que levar para oxigênio. Eu acho que tem que levar. A senhora acha ou nós vamos levar? Aí ela pegou e levou, e a Doce Helena tinha aspirado o líquido meconial. Realmente ela estava quase sem respirar. E graças a Deus não deu nenhuma falha, né? Mas o primeiro momento que eu pude, eu entrei, assim que liberaram, eu entrei, fiquei com ela, né, na UTI neonatal os 2 primeiros dias, depois ela foi pro quarto com a mãe. E eu fiquei ali com ela. E o primeiro momento que eu pude pegá-la no colo, ainda cheia de sonda e tal, eu olhei e disse, filha, o papai tá contigo. E ela deu um sorriso. Com soro, com sonda. Eu disse, tu é muito doce, minha filha. E aí ficou, tu é minha Doce Helena. Uhum. E a partir dali, Criou um vínculo. é minha Doce Helena e ela é doce de é verdade. Isso. E todo mundo que vê Ela é. é minha Doce Helena. Ela é. Que legal. Uma boa história, né? Vamos continuar às 21 essa história? Dá pra gente continuar a noite inteira falando sobre pais e filhos. Entregar aqui a bancada, Nós pais temos e um filhos. minuto ainda agora. Temos, vai, 1 minuto. Que eu falei do Pai Leão. Eu tive uma situação com a Doce Helena. Num final de semana ela foi para minha casa e foi feito um pedido para que a Doce Helena, ao meio-dia, fosse pega de volta, né, para almoçar com alguns conhecidos, alguns familiares, alguns amigos. Ok, entreguei minha filha, tá tudo certo, vai para um almoço. E na terça-feira eu estava atendendo um cliente, tocou o telefone da portaria do meu condomínio, eu atendi. E aí disse, olha, tem uma pessoa de um cartório para deixar um documento, tem que ser em mãos para o senhor. Eu digo, por favor, pega o contato do cartório que eu vou buscá-lo. E eu fui buscar e era uma carta dizendo o novo endereço da minha filha, numa cidade a 3h30 de Porto Alegre, sem meu conhecimento, meu consentimento. Ela foi retirada, liguei para a escola, não veio mais na escola. A escola que eu cumpria com todos os deveres com a escola, né, financeiro e tudo mais. Naquele momento, era uma terça-feira, o mundo desabou na minha cabeça. Eu acho até que eu culpei Deus. Mas eu fiquei buscando o que eu podia fazer e deixar de fazer. Mas jamais desisti da minha filha. Chegou um sábado, eu vim aqui na Amo Criança, em Novo Hamburgo, para dar uma palestra beneficente. E a Amo, ela faz o cuidado de crianças e familiares de crianças com câncer. Então, quando eu cheguei lá e eu vi aquelas crianças carequinhas, e os pais ali do lado, cansados, tristes, 24 horas por dia cuidando dos seus filhos, tentando barrar algo que tem um percentual letal muito grande, que é um câncer, eu parei, respirei e disse, o que é mais difícil? É eu ficar ausente um tempo, talvez, da minha filha que está cheia de saúde, ou 24 horas por dia e noite do lado da minha filha, para tentar barrar uma coisa que eu não tenho o poder de barrar, que é a morte. Nesse momento me serviu para maturidade, resiliência de fato, então compreender Alimentou que ali leão. na frente eu poderia estar junto com a minha filha, e era só não desistir, prosseguir com fé em Deus. Ou seja, tudo é fazer tudo passageiro certo. desde que não desista. Persistência. Resiliência total. Resiliência. Em 1000 graus. Né? Então tá. Audiência. Nossa. Vamos lá, vamos continuar. Às 21 horas, a gente quer te mostrar como que faz para conciliar essa carreira da paternidade. Você que quer aí se conectar mais nas emoções com o seu filho, a gente tem muita coisa para te trazer às 21 horas no programa que é Business Marketing. A gente vai falar mais de negócios na paternidade, enfim. Ou paternidade nos negócios. Às 21 horas. Fica com Deus aí, bom para quem vai ficar por aí, né? Depois vai lá na playlist, já tem o Líder do Vale para assistir depois, né? A segunda parte. E feliz Dia dos Pais. Agora a gente vai pedir para o nosso editor rodar um vídeo do Décio, uma mensagem especial que ele elaborou para nossa audiência.
e até às 21 horas daqui a pouquinho. Até mais. Boa noite. Boa noite. (13 de agosto de 2023), Dia dos Pais. É tão gratificante, traz uma responsabilidade tão grande. Quando eu olho para minha filha pequena, eu fico refletindo sobre as minhas atitudes com ela e como ela deverá projetar a minha atenção, o meu cuidado, o meu tratamento naquela companhia que ela vai buscar no futuro. E quando é um filho, ele olha todos os trejeitos do pai, como o pai se expressa, como o pai caminha, como o pai trata o porteiro do condomínio. É tão bom sabermos que somos esse espelho para os nossos filhos. Na compreensão de que nós precisamos entregar para eles esse legado, esse cuidado, esses valores, de compreendermos o quanto nós podemos evoluir e entregar o melhor para os nossos filhos. E valorizar cada vez que escutar aquela vozinha no nosso ouvido: papai. E quando vem seguido de um papai, eu te amo, muitas vezes nossa rotina não nos deixa parar para refletir sobre quão importante nós somos em cada segundo na vida dos nossos filhos. O quanto é importante nós estarmos presentes e dar para eles esse presente. Hoje é um dia muito especial para todos nós. Os maiores amores das nossas vidas um dia vão crescer. Importante é o quanto nós estamos construindo para o mundo, com os nossos filhos, os valores que estamos entregando para eles, porque esse é o legado que nós vamos deixar. Feliz Dia dos Pais.